Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Você às vezes já se sentiu perdido durante a sua carreira profissional, sem saber como evoluir e qual caminho seguir? Me tornar um especialista ou líder? E como fazer isso? Por onde eu começo? É sobre essas dúvidas de evolução profissional que vamos conversar hoje aqui no nosso Papo de UX. E para contribuir com a gente, eu convidei um cara da hora. Ele é fundador da agência Raia Digital, mora fora do Brasil há mais de 8 anos e atua como designer há mais de 10. Salve, salve, Cleverson Moraes. Opa, valeu, Luan. Com uma introdução dessas, né, a gente fica até com medo do que a gente vai falar no podcast. Mas bora pra cima, cara. Hoje eu espero poder contribuir um pouco com a minha experiência e ajudar a galera que tem essa ambição de ou fazer a transição, né, ou realmente explorar um pouco de uma carreira no exterior e todas as oportunidades que tem, principalmente agora depois da pandemia, uma quantidade absurda de oportunidades começou a surgir, né, e o nosso cargo, né, na verdade a nossa indústria, né, UX como um todo, acabou recebendo muita atenção e acho que tá super em alta agora. Está mesmo, tá bombando por aí, várias vagas, a galera vindo cada vez mais para nossa área de design. E antes da gente começar o papo, eu tenho um recado aí para você que está nos ouvindo. Já pensou em trabalhar em uma empresa que proporciona inovação em tecnologia? Lá na Curate, inclusive, que é a empresa onde eu trabalho, além dos seus diversos benefícios, ela busca sempre evoluir todo o seu time, através de palestras, treinamentos e outras maneiras de aprendizado. Vem ser um talento com a gente. Acesse acurate.com.br/carreiras e saiba mais. E Cleverson, desde já muito obrigado aí por ter aceito esse convite. Conta pra gente aí um pouquinho, antes de fato a gente começar a falar sobre a questão da carreira profissional, que eu acredito que você contar um pouco pra gente quando que você iniciou a sua história com design, já vai ser um pouquinho do que a gente vai falar aqui. Então eu acho que é legal pro pessoal te conhecer um pouco mais. Então, eu tenho um pouquinho mais de 10, né? Tenho 13 anos de carreira mais ou menos. Comecei relativamente cedo. Sempre tive muita curiosidade por computadores, então naquele início eu tava entre, eu vou fazer design, eu vou trabalhar com programação, tinha todo esse... engenharia da computação de forma geral era uma coisa muito grande, também design sempre teve bastante relevância na minha vida, né? Eu tenho alguns familiares que trabalham com desenho e isso sempre me inspirou. E aí desde cedo eu desenhava, né? Na verdade minha qualidade de desenho é muito horrível hoje em dia, mas já fui relativamente decente lá atrás. E isso me fez com que eu tentasse começar a fazer um pouco de freelas no meu tempo vago. Também eu sou de uma família bem humilde, então todo o corre que eu fazia para trazer um extra para casa ajudava muito. Então eu comecei na época no Corel, né? Baixei como todo mundo fez naquela época lá atrás, trabalhou com o Corel craqueado, né? Não aconselho ninguém hoje em dia a trabalhar com software craqueado, mas naquela época era a nossa forma de conseguir entrar dentro de uma indústria, né? Software era extremamente caro, inclusive empresas tinham dificuldade às vezes de alocar, né, um budget para poder fazer aquisição de software. E eu não sei se a galera lembra, eu sou bem das antigas mesmo, o Adobe ele era uma licença extremamente cara. Você só via em empresas realmente top, né? Empresas que tinham tamanho médio para grande. Então, pequenas agências, esse tipo de empresa, startup naquela época, nada disso tinha acesso a esse tipo de software. Então, eu comecei no CorelDRAW, brincando de fazer algumas peças, fazia cartão de visita, flyer, pôster. Acho que muita gente que vai ouvir esse episódio vai acabar, de alguma forma, ali criando lembrando de algo, porque todo mundo começou assim, pelo menos uma boa parcela, né, dos designers começou desse jeito, meio que autodidata, aprendendo a fazer essas pequenas coisas nos softwares. E eu começava a vender para pequenos negócios que ficavam perto da minha casa, e também tentava para festas e tal. Eu morei muito tempo em Salvador, então tinha muita festa o ano inteiro. Então existia essa gama de oportunidades também para eu explorar. E só que foi mais pra frente, quando eu já estava terminando meu ensino médio, que eu comecei a trabalhar com uma revista. E aí eu realmente entrei no mundo do design corporativo, tinha que aprender diagramação, entender como que texto casava com as composições. E tinham muitos elementos que, enfim, como um designer autodidata, eu não levava em consideração quando eu criava minhas próprias peças, que no ambiente corporativo eu obviamente tive que aprender. E aí fui criando, né, meu espaço dentro da empresa, fui crescendo de cargo, saí de junior graphic designer até diretor de arte. E
foi quando eu cheguei no meu posto de diretor de arte, que já tinha, enfim, era uma posição mais estratégica, que eu tomei um boom da tecnologia. A gente começou a perder uma quantidade absurda todo mês de inscritos, né, de assinantes na nossa revista. E a gente não fazia ideia por quê, porque nosso conteúdo era bom, a gente investia bastante, capas eram boas também, a gente conhecia muitas celebridades que estavam sempre ali à disposição para participar das nossas edições. Então a gente não entendia exatamente o que estava acontecendo. As métricas estavam cada vez mais assustadoras, realmente. Para um negócio perder, por exemplo, a gente teve um mês que a gente perdeu 20% de assinantes. E isso é absurdo, cara. Isso é absurdo para uma empresa que tem alguns anos de indústria. A gente não entendia o que era que está acontecendo. E foi quando eu tive uma ideia. Eu falei, cara, uma das coisas que revistas, né, na verdade, naquela época, empresas que estavam nesse ambiente de publicação não faziam, era entrar em contato com os assinantes. A gente mandava, beleza, newsletters, chegava às vezes umas notinhas com as revistas e tal, mas nada realmente que você criasse um laboratório que você pudesse conversar diretamente com esses assinantes. E eu tive essa ideia, cara, pra gente tentar salvar o que tá acontecendo aqui, a gente tem um pouco de insight para podermos alinhar estrategicamente qual ser o futuro dessas nossas publicações, a gente precisa conversar com os assinantes. Então começamos a mover alguns focus groups, né, alguns grupos de assinantes, para a gente realmente ter uma conversa com eles e entender por que alguns estavam insatisfeitos, porque alguns já haviam, enfim, desistido, saído dentro do sistema de assinaturas. E aos poucos nós fomos entendendo que essas pessoas estavam fazendo isso por causa das revistas digitais. As revistas digitais, elas eram mais baratas, você comprava e consumia na mesma hora. Então isso destruía um intermediário que a gente precisava usar e que para eles já não fazia mais sentido. Para eles agora o conteúdo era sob demanda na hora que eles queriam. Então isso era uma mudança significativa em toda a logística de como a gente tratava os físicos, né, a revista física. E aí a gente precisou, todo mundo sentou muito assustados, né, porque a gente chegou à conclusão depois de alguns grupos e algumas entrevistas que realmente essa tendência de revistas digitais, de jornais digitais, né? Vai acontecer de eu trazer algumas palavras em inglês aqui de vez em quando, mas é simplesmente porque eu tô há 8 anos já lidando com os termos assim, então me desculpa se eu trouxe alguma coisa dentro desse aspecto. Mas trabalhando com esses assets, né, que são todos digitais, a gente percebeu que isso tinha vindo para ficar e que a gente precisava ou se posicionar e trazer um modelo que era melhor que o digital para continuar relevante como físico, ou que era basicamente uma tarefa de Hércules, né? Ou a gente precisaria entender e estudar como é que funciona essa indústria do digital para a gente poder se posicionar também como produto digital, que foi o que a gente acabou fazendo. Só que foi naquele momento que eu percebi que, cara, eu amava entender o que se passava na cabeça dos nossos assinantes. E aquela rotina de fazer entrevistas, de conversar, de entender quais são os problemas. A gente não trouxe só insights em relação a por que a gente estava falhando enquanto uma revista física. A gente também recebeu uma série de feedback que nós nunca tínhamos ligado antes. Então eram realmente coisas que iam ajudar a gente. Algumas dessas ideias eram realmente muito positivas, elas iam ter impacto nos nossos KPIs ali enquanto revista. E algumas dessas sugestões, elas eram tão repetidas, a gente conseguiu perceber um padrão. Significava que a preferência do nosso assinante também era diferente do que a gente achava do lado criativo. E cara, isso pra mim era fantástico. Como é que a gente nunca parou pra pensar nisso antes? E foi quando eu comecei a criar esse laboratório de pesquisa dentro da revista, onde eu tomei uma posição em que eu muito mais ouvia os assinantes e trazia isso para o nosso produto, do que necessariamente trabalhar com diagramação, pensar em direção de arte, qual seria a capa mais bonita da próxima edição, e sim começar a entender quais elementos, né, que iriam modificar comportamento dentro dos nossos assinantes, de forma que eles começassem de fato a comprar mais, consumir mais, e a gente aumentasse algumas métricas como retenção, por exemplo. E
E é isso, eu cheguei nesse ponto, falei, nossa, eu gosto muito disso. Naquela época eu não sabia que UX era uma profissão, eu nunca tinha ouvido falar sobre a palavra user experience, né? A gente falava em experiência, mas eu não me posicionava como um UX designer. E ao mesmo tempo eu tinha, cara, um grande medo, que era, beleza, eu consegui crescer bastante dentro da minha indústria ali como designer, só que eu não sabia falar nada de inglês. E isso me deixava me sentindo muito vulnerável, porque eu sabia que eu não ia ser qualificado para uma posição, por exemplo, de direção. Porque o nosso roadmap estratégico, ele envolvia possivelmente a gente colocar alguma versão dessa revista em inglês para fora, para atrair pessoas. Afinal, a gente está na Bahia, né? Tem muito estrangeiro, tem muita galera vindo para curtir a cidade. E eu pensava, cara, se eu tiver que batalhar por uma posição na diretoria, eu tô ferrado, porque eu simplesmente não sei falar. Aqui meu negócio era high no, né, velho? Não sabia nem o yes na época. E aí eu falava, cara, alguma coisa precisa mudar. Eu preciso entender como é que eu vou investir numa qualificação para que eu aprenda um segundo idioma. Só que isso nunca acontecia. Procrastinava, deixava pra trás, ficava no trabalho, fazia as minhas coisas pessoais e eu sempre falava, não tenho tempo pra inglês. Até que eu passei por uma situação relativamente traumática lá em Salvador. Eu passei por um assalto. E esse assalto foi uma das situações mais tensas assim da minha vida. Arma apontada pra cabeça, múltiplas armas no caso. E eu fiquei numa pegada que eu não conseguia sair de casa para ir pro trabalho, eu não conseguia ir pro shopping, que eu morava literalmente do lado de um shopping. E eu tava começando a me sentir isolado, não queria mais trabalhar, não queria falar com as pessoas, eu tava ficando realmente bem introspectivo. E aí, conversando com a minha mãe, ela falou, cara, tem a tua prima que mora em Cork, lá na Irlanda. Por que você não viaja, tira um tempo e faz alguma coisa assim fora do país para tentar relaxar? E aí eu conversei um pouco com a minha prima. Minha prima falou, cara, aqui é super seguro, né? Que para mim isso era a variável mais importante naquele momento. O povo irlandês, ele parece muito com o brasileiro, né? Todo mundo vai te receber de braços abertos. Vai ser mais fácil para você aprender uma língua porque a galera é extremamente paciente também. E já estão super acostumados a lidar com estrangeiros. E aí eu pensei um pouquinho, realmente tentei avaliar se eu conseguia voltar para minha vida normal no Brasil. Afinal, não é só um comprometimento de tempo quando você vai aprender inglês fora do país, mas tem uma série de outros aspectos, né? Aspecto financeiro. Às vezes você também precisa entender um pouco sobre o país que você está indo. Tem muitas questões políticas, questões culturais que você tem que realmente se inteirar antes de você decidir. E foi o tempo que eu fiz a minha pesquisa. Eu realmente cheguei à conclusão de que eu precisava de algum tempo fora. E eu comprei um intercâmbio de 1 ano para ir para Dublin, a capital, aqui onde eu moro. E aí, beleza. Vim pra Irlanda, me apaixonei de primeira, cara. O país é lindo. Eu tava super acostumado com um clima super quente, bem estressante também morar num lugar onde é sempre quente o ano inteiro. E aí eu cheguei na Irlanda, um frio, uma diferença de temperatura absurda, que no início você realmente sente, mas ao mesmo tempo é gostoso, porque é bem diferente, é uma experiência que você não estava esperando sofrer e que você não sabe até você realmente passar por ela. E realmente o irlandês, ele é um povo que é muito curioso. Então quando você fala que você é brasileiro, eles querem saber tudo sobre o Brasil, você já se sente bem, já te integram bem ali dentro dos grupos. Eu morei com uma família irlandesa por 10 meses, então eles foram ali a chave pro meu desenvolvimento, porque a galera me pegou como se eu fosse uma criança. E eu tenho memórias, a gente na cozinha, ela fala, isso aqui é um garfo, isso aqui é uma colher, isso aqui é uma faca, porque eu realmente não sabia nada. E eles me corrigiam o tempo todo, sempre muito amigáveis, né? Ninguém me corrigia de um jeito que eu me sentia mal nem nada. E cara, eu adorei. E aí o meu tempo foi passando muito rápido. Eu esqueci do Brasil, eu esqueci de design, eu só tava melhorando o meu inglês. E aí um dia, numa conversa no jantar, eu conheci um parente deles que trabalhava na Microsoft. E ele chegou pra mim e falou, cara,
e o que você faz? Eu falei, não, eu sou designer e tal, eu trabalhei com revistas e trabalhei também dentro da área criativa de outros negócios, fiz muito freelance também, mostrei para ele um pouco do meu portfólio. E aí ele ficou mais interessado no meu último ano. E aí eu não entendia por quê. E aí ele falou, cara, o que você estava fazendo a gente chama aqui de user experience. E você não tem noção de quão gigante isso é. Eu falei, eu realmente não tenho. Ele começou a me mostrar, e aí me apresentou Jacob Nielsen, me apresentou todos esses caras gigantes, como isso estava se espalhando nos Estados Unidos. E eu falei, caraca, eu não fazia ideia de que isso era uma indústria em si. Que experiência podia ser realmente considerada algo completamente à parte de só design. E quando ele me apresentou isso, eu fiquei louco. Eu me lembro de ter virado algumas noites pesquisando, procurando os diferentes desdobramentos da indústria, né? Quais eram as oportunidades de fato dentro da Irlanda. E aí eu vi que tinha mais vagas na Irlanda, tinha quase o triplo de vagas na Irlanda do que de pessoas qualificadas na Irlanda para trabalhar como UX designer. Falei, cara, não é possível. Que é isso, né? E aí eu decidi brincar um pouco. Peguei a área onde eu morava, mapeei todos os negócios que eram de pequeno a médio porte, categorizei eles dentro de suas próprias indústrias e fiz uma pequena pesquisa para ver quais produtos digitais essas empresas tinham. Dentro disso eu comecei a brincar de fazer heurística. De novo, eu não sabia o que era heurística. Eu estava só fazendo uma análise heurística ali baseado em como eu faria se eu estivesse trabalhando numa revista, por exemplo, e eu tivesse que analisar a qualidade de diferentes publicações. Foi nisso que eu comecei a perceber que, beleza, a Irlanda realmente é um polo tecnológico gigantesco, mas as empresas de pequeno e médio porte, elas têm nenhum suporte criativo. Elas não têm nenhum suporte de experiência e nenhum suporte de tecnologia. A maioria das empresas mal tinham sites. E aí eu comecei a conversar com algumas dessas empresas, com o meu inglês tupiniquim lá na época, mas eu nunca tive medo, então eu comecei a falar errado mesmo com a galera. O importante não era, na minha cabeça, não é exatamente eu conseguir estruturar uma frase em inglês da maneira correta. Quando eu encontrar com ele vai saber que eu sou estrangeiro. Eu nem pareço um irlandês, né? Não sou ruivo nem nada. Brincadeiras à parte. O que importa é o valor que você consegue agregar no negócio. E aí, dentro dessas minhas análises, eu fazia algumas sugestões do que poderia ser feito para aqueles que já tinham algum produto e o que, obviamente, seria estratégia para aqueles que não têm nada ainda online. E alguns desses, obviamente, né, foi quando eu aprendi também na minha vida a tomar a maior quantidade de nãos, porque pouquíssimas pessoas respondem, muitas pessoas, na verdade, são ríspidas e uma ou outra vai te falar que sim. E na minha cabeça estava tudo bem, se alguém respondesse que sim e 100 pessoas falassem que não, eu estava ganhando, né? Só precisava de um sim. E aí eu consegui alguns sims, ajudei algumas empresas a nível de freelancer a melhorar seus produtos. Também tive muito input em graphic design em algumas dessas empresas, né, para ajudar eles a criarem logotipo, criar brand manual, né, que é manual de marca. E daí a gente foi até o ponto que a gente começou a realmente tentar otimizar algumas das métricas que esses business precisavam em termos nos websites deles e nos aplicativos. E nesse meio tempo eu também comecei a dividir um pouco da minha vida no Instagram. Falando do meu dia a dia, né? Tentando inspirar outros brasileiros que também estavam tentando seguir essa mesma rota. Na Irlanda, pelo menos, nós somos a terceira maior comunidade, né? Então tem muito brasileiro que vem para a Irlanda por ano. São mais ou menos, se não me engano, entre 10 a 20 mil brasileiros por ano passando por aqui. Então é bastante gente. E muitos vêm com esse sonho de aprender inglês e talvez conseguir se posicionar dentro do mercado de trabalho, se estabelecer aqui na Europa de alguma forma. Algumas pessoas vêm e acabam não se adaptando com a Irlanda em si, mas vão para outros países europeus. E
eu acreditava que ter essa perspectiva de que você pode sonhar um pouquinho mais alto do que as pessoas geralmente tentam te empurrar, né? Um modelo meio fixo em que você fica ali você não pode crescer muito, que é muito perigoso crescer, que é muito perigoso arriscar. Eu queria inspirar as pessoas e mostrar para elas que, na verdade, se você se esforçar, o risco ele se paga em algum momento. E eu comecei a fazer isso, e foi nessa aventura, né, de começar a dividir o meu dia a dia no Instagram, que um gerente de uma empresa irlandesa me viu. Ele fala espanhol, então ele entendeu um pouquinho do que eu estava dividindo. Na época eu dividi em português, depois passei a dividir em inglês e agora estou em português de novo. Mas ele entendeu a minha mensagem, ele me chamou para tomar um café e discutir sobre design. E eu literalmente fui ingênuo. Pensei que a gente só estava indo conversar sobre design. Eu estava disposto a conversar com qualquer um. Eu não fui pesquisar o background do cara. Eu estava realmente só vamos conversar, beleza, então vamos tomar um café. Que é normal aqui na Europa. E aí, nessa conversa a gente ficou mais ou menos umas 3h30 só falando sobre design, nossas inspirações, um pouco da nossa história. E no final desse café ele falou, cara, eu tenho uma vaga para Product Design na empresa e eu acho que você tem o perfil do que a gente está procurando. Você tá a fim de pegar esse desafio? E eu falei, nossa, sem dúvida, não vou nem pensar, não vamos nem discutir salário, vamos só fazer. Quero muito. E aí eu fui. A empresa é uma empresa na indústria de viagens, uma empresa bem grande aqui na Irlanda, fundada por irlandeses. E o meu desafio nessa empresa, né, inicialmente, era trabalhar com Design Systems, o que era algo que, era a minha primeira vez trabalhando como Design System, mas dentro do universo de publicações, né, de revistas, a gente já trabalha com algo que é muito parecido com o Design System, para que as nossas publicações também tenham consistência, para que elas sejam muito mais fáceis de montar, principalmente quando você precisa ter uma revista gigantesca, né, com vários títulos diferentes dentro dela, com vários segmentos diferentes dentro da revista, e que eles precisam estar prontos em menos de um mês para fazer revisão, para fazer tiragem, para fazer entrega. Então, eu já tinha que trabalhar de alguma forma com esse tipo de sistema atômico, né, em que a gente tinha que ter esses átomos prontos. Então, eu estava bem confortável e bem, como a gente fala aqui, excited, né? Tava com muita vontade de entrar nessa de Design Systems. E também trabalhar em alguns outros projetos. E, cara, foi uma missão de um pouco mais de um ano, que foi muito, muito legal. Só que eu tive algumas viradas de chave durante essa vaga de emprego que me fez entender que existia muito mais oportunidade para crescimento enquanto UX designer para mim. Então eu decidi mover para outras empresas, comecei a trabalhar como consultor também em algumas oportunidades, até o momento que eu percebi que esse crescimento, essa curva de crescimento de oportunidades na Irlanda e no mundo, ela não estava parando de crescer de jeito nenhum. Os negócios eles iam estar sempre buscando mais UX designers do que a gente realmente tem hoje formados. E eu pensei, cara, preciso me posicionar então como um negócio. Eu preciso trazer várias dessas oportunidades de uma vez só. Porque se eu for de uma a uma, eu não tenho nem tempo de vida suficiente para pegar todas. Então eu comecei a estruturar um modelo de agência em que a gente pudesse servir esses negócios, né? Como realmente uma agência, pegando projeto, entregando projeto, mantendo alguns desses projetos. E uma coisa levou a outra, eu acabei trazendo desenvolvedores, gestores de projeto também, a galera de QA. Então trouxe diferentes colaboradores para dentro desse ecossistema, para que eu pudesse não só entregar serviço, né, não só design, mas entregar um projeto inteiro, se esse fosse o caso. Como hoje é o nosso foco, né? Hoje a Raya Digital ela entrega projetos do início ao fim, né? A gente fala que a gente é o one-stop shop.
E então a gente pega desde o conceito, a gente debrifa tudo com os nossos clientes. Até às vezes tem clientes que chegam com uma ideia super prematura, o cara tem o budget, mas a ideia dele é muito raw, né? Tá muito crua aquela ideia, e a gente desenvolve ela, faz design sprints até o momento que a gente entrega aquilo desenvolvido em loja. E é isso, tem mais um bocado de coisa que a gente pode conversar aí nesse meio tempo, mas a história é grande, né? São 13 anos, é coisa pra caramba. Cara, mas que incrível, você foi falando aí no começo, né, voltando um pouquinho daquilo que você comentou, que quando você iniciou a sua jornada como designer, você começou no Corel, os programas eram muito caros, eu lembro, tipo, em 2005, 2006, mais ou menos, uma licença de Photoshop, por exemplo, era relativo a 10 salários mínimos, sabe? Então imagina hoje a gente pagar 10 salários mínimos em um programa, hoje a gente paga... O Creative Cloud, por exemplo, da Adobe lá, tem licença para quem é estudante de 80 e poucos reais. E vem tudo. Naquela época a gente tinha que pagar, tipo, R$2.000, que é equivalente a quase 10 salários mínimos da época, para um programa. Hoje, que se as pessoas usam craqueia software, é porque aí às vezes é até sacanagem fazer isso. Porque, uma pizza... De um mês você paga a licença para você usar o mês inteiro todos os programas. Então, hoje dá para você diluir isso, às vezes até pro custo do freela que você vai fazer, né? Total, e inclusive uma das coisas, né, que eu falei mais cedo é que, conversando, né, no jantar com um dos parentes da minha família irlandesa, ele me apresentou UX e eu não fazia ideia de que UX existia, justamente porque o acesso não era só restrito a ferramentas e a hardware, era informação também. A informação, ela estava quase toda em inglês, e ou você sabia ou você não sabia. Naquela época a internet não tinha todo esse poder, e eu me lembro bem de ter que fazer algumas pesquisas ainda em biblioteca no início. Então a galera nem sabe mais o que é biblioteca, não sei nem se existe mais isso. Então... É bem isso mesmo, né, cara? Eu comecei a ver coisas de UX que eu percebi meados de 2015, 2016, que eu comecei a ver alguns artigos e falar, poxa, o que é isso daqui? E aí comecei a entender, poxa, eu já faço isso da época que eu fazia coisa gráfica, né? A gente fazia os folders e testava os folders para ver se as dobras faziam sentido de acordo com o conteúdo. Era um tipo de teste ali de usabilidade que a gente fazia em coisas impressas, meu. Pois é, a galera hoje em dia é muito mais acessível, é muito mais simples. Não vou dizer que é extremamente barato, principalmente no Brasil, né? A relação de poder de consumo no Brasil ainda é muito injusta, mas as coisas ainda estão, de qualquer forma, mais fáceis do que elas eram no nosso início de carreira, né? Sim, e essa história que você falou aí de ter sido assaltado com arma, tudo, eu acredito que isso deve gerar um trauma, igual você falou. Você não queria ir no shopping, que era do lado da sua casa, ao mesmo tempo você viu uma oportunidade de crescer. Você olhou e falou, poxa, tá ruim aqui, sua mãe te deu um toque, você aproveitou o toque que a sua mãe te deu, e hoje tá super bem, tá super da hora, né? A profissão nossa hoje tá super em alta, então a gente hoje é mais valorizado do que era anos atrás. E quando você fez essa mudança aí que você falou pra Irlanda, e aí tudo isso que você passou, dos aprendizados, até montar a Raia Digital, qual que foi o seu maior desafio, assim? Tipo, é lógico que tem a questão da cultura, né, é outro país, você morava na Bahia, cara, tipo assim, eu sou fã do Nordeste, cara. Pra mim, as melhores praias do Brasil estão no Nordeste. Então, tipo assim, eu tenho o meu sonho de morar numa praia e você tava na praia e foi pra Irlanda, que é, tipo assim, um clima diferente, outra cultura e tudo mais. Além desse desafio cultural, qual que foi outro desafio que você teve, assim, que foi difícil pra você, que você teve que superar, assim? Cara, eu acho que um dos atributos que eu realmente tive que prestar muita atenção desde o momento do assalto até eu realmente conseguir me estabelecer profissionalmente na Irlanda, foi resiliência, né? Que é uma das características que, de novo, eu acredito que são super valiosas em um UX designer hoje em dia. Não é tudo tão bonito também, vamos dizer, do ponto de vista corporativo. As empresas hoje estão com maior demanda, sim, de UX designers, mas temos um problema também cultural muito grande, que é de maturidade de UX dentro das organizações. Então, beleza, se você conseguir criar uma estratégia em que você já chega e já dá aquele start na tua carreira dentro de uma empresa que tem um nível de maturidade UX alto, perfeito.
mas vai acontecer com muita gente de criar essa estratégia e pegar a primeira oportunidade que tiver realmente para entrar na indústria e a empresa não ter esse grau de maturidade tão desenvolvido. Então, resiliência é extremamente necessário para que você consiga se orientar, né, e conseguir também puxar os teus colegas de trabalho, trazer essa visão e desenvolver esse nível de maturidade de UX dentro da empresa. Mas para mim foi completamente necessário ser resiliente. Porque, de novo, né, eu estava num ambiente que eu estava traumatizado, mas eu precisava reagir de alguma forma. Então eu tive que, em alguns momentos ali, beleza, tem o pânico, ele toma conta, ele congela mesmo, mas eu precisava em algum momento parar, sentar e tentar ver as coisas com uma outra perspectiva de, ok, isso aqui está acontecendo, a gente precisa ter um plano de ação e ter algumas opções, porque a gente não pode simplesmente deixar essa situação se estender por muito mais tempo. Então, eu tive algumas opções, né? Eu criei ali um planejamento que existiam múltiplas opções para mim, e eu acabei achando que a melhor seria realmente tirar aquele ano sabático e aprender inglês, porque não só eu ia ter um tempo para refrescar um pouco minha cabeça, esquecer do que aconteceu, mas eu nesse meio tempo também estaria desenvolvendo a skill que eu tanto procrastinei durante o meu crescimento como designer. E na Irlanda foi usar a resiliência de novo, para eu não cair na trap de que eu não sou irlandês, eu não sou nativo inglês, então eu vou ficar com medo de participar de uma entrevista, eu vou ficar com medo de oferecer meu serviço para um negócio daqui, porque simplesmente eu não sei como é que vai ser a comunicação com esse gerente, com o dono de negócio, com o gerente de um departamento de UX, e eu tinha que pensar, cara, não é só sobre a comunicação ser perfeita, é sobre a mensagem ser passada, e eu conseguia agregar valor dentro daquele projeto, ou empresa, ou enfim, departamento. Então eu tive que era quase um mantra diário, né? De você levantar e realmente se autoconhecer e entender qual é a minha capacidade aqui como profissional, e essas são as minhas fraquezas, esses são os meus pontos fortes. Eu vou, obviamente, entender que existem as fraquezas e eu vou criar um planejamento para que elas sejam atenuadas ao longo do tempo, mas eu vou focar também pesado aqui em tudo que eu sou forte, que eu sou bom, porque essas coisas têm que brilhar na hora de uma entrevista ou na hora que eu estiver vendendo o meu serviço. Maravilha, realmente essa questão de resiliência aí é uma soft skill que hoje as empresas buscam muito, né? Porque hoje o mercado de trabalho está bem dinâmico, apesar de ter bastante vagas, ao mesmo tempo tem poucas pessoas buscando se capacitar de soft skills e mais buscando as questões da hard skills. Eu observo isso muito, cara, assim, eu já falei isso, inclusive, aqui em outros episódios do Papo. Sai, por exemplo, algo novo do Figma, a galera endoida, cara, fica louca, querendo saber como faz aquilo e tal. E a gente sempre fala, cara, melhora a comunicação, tenha resiliência, tenha mais empatia, de fato, com as pessoas, tal. Parece que a galera, beleza, tipo, até fala disso, mas parece que não agarra isso e fala, realmente isso precisa, é necessário. Vou aprender como me comunicar melhor. Vou fazer um curso de oratória. Vou aprender um pouco mais. Isso vale para todo mundo, não é só para quem está na liderança. Isso vale para todos os colaboradores. Então eu acho que, claro, tem as soft skills mais voltada para quem está na parte de liderança e gestão, mas, uma boa comunicação vale para todo mundo. Cara, é uma das coisas que, na verdade, eu coloco muito na minha cabeça, né? A galera geralmente me pergunta o que faz um UX designer realmente se destacar dos outros designers, e na minha cabeça é exatamente esse UX designer ser capaz de pensar muito além do design. A gente tem que ter a capacidade de analisar o negócio também, a parte do business, e comunicação, cara, é core tanto para o design quanto para o business. Então se você não de alguma forma planeja como desenvolver também as tuas soft skills, você acaba ficando para trás. Pode inclusive acontecer, né? A gente viveu em graphic design, onde teve uma alta de graphic design, que a galera em design gráfico ganhava muito alto, ganhava valores absurdos na indústria, e isso foi diminuindo consideravelmente. Hoje em dia, ainda existem designers gráficos que fazem
uma quantidade de grana muito relevante, né? E geralmente essa galera está trabalhando como freela ou tem um negócio próprio. Mas dentro da estrutura mesmo de hierarquia dentro de um negócio, eles não são tão valorizados quanto o design de experiência hoje. E é a mesma coisa, cara, pra gente. Hoje a gente tá vivendo uma alta e o que vai garantir que designers se mantenham relevantes no mercado não vai ser as hard skills, cara. A gente o tempo inteiro cicla ferramentas. Então, se eu fosse um designer começando agora, eu definitivamente iria focar em desenvolver todas as minhas soft skills, quantas eu puder. Porque é isso que realmente cria essa gordurinha extra na hora de você qualificar o cara como bom ou excelente. Você falou aí sobre planejamento. Como que eu faço para planejar uma carreira como UX designer? Na sua visão, tem diferença esse planejamento? Caso seja uma pessoa que ela está começando a aprender o universo de design, sobre também tecnologia, um monte de palavras novas, e para uma pessoa que está migrando do gráfico, que já tem um pouco mais de conhecimento sobre esses assuntos. Você acha que dá diferença esse planejamento de carreira, por ser dois caminhos assim um pouco diferentes? Um tem que planejar uns outros pontos, outros ali tem que, como não sabe ainda conhecimento nem de design, não sabe nem o que é Gestalt, por exemplo, tem que aprender aquilo para depois aprender o que é UX de fato. Como você enxerga tudo isso daí? Cara, primeiro, né, a máxima de um UX designer é depende, né? Depende. Eu acho que é um passo atrás. Antes mesmo de você avaliar o quanto você sabe sobre design, sobre experiência, você realmente ter... Um designer, ele é um ser curioso e que tem essa aptidão e vontade, né? Desejo de resolver problema. Isso aí eu acho que é o centro de um profissional de UX. Então, ele tem que ser curioso com ele também. Então, antes mesmo de entrar na indústria, esse cara tem que ter capacidade de se autoavaliar constantemente. E isso tem que, enfim, tem diversas vertentes que você precisa prestar atenção, porque um ser que se autoavalia o tempo inteiro também tem uma tendência muito grande a não achar que é suficiente o tempo todo. E isso é ok. Dentro da nossa indústria, isso é extremamente ok. Você tem que viver a partir de um preceito que você nunca vai saber de tudo, né? Sempre tem alguma coisa nova para você aprender. E a depender da tua estratégia de desenvolvimento de carreira, aí mesmo que você não vai saber de tudo, porque você vai se especializar em algo. Então, você pode ter essa visão mais macro, mas você vai ter sempre alguns blind spots ali dentro do teu hall de conhecimento, teu know-how. Então, eu diria que o primeiro passo é você entender como você aprende melhor. Tá? Se você está começando agora, você tem que entender se você é pegada autodidata ou se você realmente se desenvolve melhor em um ambiente que tem outras pessoas. Isso é extremamente necessário porque na nossa época não existiam faculdades, não existia muitas rotas em que a gente podia aprender de uma maneira que o ensino tradicional conseguisse entregar isso pra gente. Então, você quer aprender design, beleza, você vai fazer uma faculdade de design gráfico, de artes, etc., mas você não vai fazer algo voltado para a experiência. Hoje em dia existem algumas universidades que são diretamente voltadas para o ensino de experiência, né? Ou para o ensino de produtos digitais, que no final das contas vai ter muito conceito, muitas metodologias e muitas linhas de pensamento que são voltadas para UX. Então, você tem que decidir isso desde o início para poder criar uma estratégia de como que você vai entrar no mercado de trabalho. Porque, primeiro, o cara que geralmente ele aprende melhor com... A pessoa que aprende melhor em coletivo, né, em comunidade, se ela for pela uma faculdade, ela vai ter que passar por aquele processo de 3, 4 anos estudando, fazer estágio. Ela tem ali uma carreira, uma evolução de carreira que é um pouco previsível. Se você for uma pessoa que é mais voltada para aprender sozinha e que você tem essa capacidade de ser autodidata, existe esse atalho, né, para você entrar dentro do mercado de trabalho. E ainda acredito que muitas empresas hoje, elas não necessariamente exigem que você tenha uma faculdade para começar a trabalhar como UX designer. Aqui fora,
pelo menos ainda é bem flexível, né, dentro nesses termos. Mas enfim, no Brasil talvez seja um pouco diferente a realidade, aí eu não sei te dizer com esse nível de precisão. Mas uma vez que você decidiu e você estabeleceu e conseguiu entender como é que você aprende melhor, aí fica mais fácil você traçar essa estratégia de crescimento. Eu acredito que é um passo atrás, né, para a gente conseguir definir realmente como é que vai ser a nossa estratégia de progressão de carreira, e quanto mais cedo você conseguir ter essa capacidade de planejar, mais simples vai ser a tua jornada como UX designer, como profissional de maneira geral. Então, primeiro entender como é que você faz para adquirir conhecimento, qual é a melhor forma para você, é sozinho, é como um autodidata, em coletivo, né? Um grupo faz você se desenvolver melhor, você se sentir mais motivado, e isso tudo você tem que ser o mais sincero possível, porque geralmente o cara que é autodidata, ele não vai conseguir, ou a pessoa, né, que é autodidata, ela não vai conseguir aprender por outros tipos de método, principalmente no início. Obviamente, quando você se desenvolve como profissional e você começa a afiar um pouco das suas soft skills, você acaba ficando um pouco mais maleável, e aí acaba até gostando de métodos que antigamente não funcionavam para você, né? O ser humano é extremamente dinâmico, e isso é positivo. Mas também ter essa capacidade de parar e se analisar e entender qual é a tua pegada naquele momento é essencial para que você consiga seguir em frente da maneira correta. É muito comum, de novo, design é um ambiente bastante competitivo, né? Então a gente se compara muito com outros designers, principalmente quando a gente está no universo de experiência, onde o visual também é um atributo que chama muita atenção. A gente geralmente cria muita expectativa, a gente se compara demais com os restantes dos profissionais. E às vezes é totalmente à toa, porque a gente não parou para entender qual é a nossa verdade. Às vezes você tem uma vertente muito mais de pesquisa e, enfim, você não tinha que estar se comparando com um designer de interface, por exemplo. Então isso no início é bastante importante. Eu soube parar e entender que, por exemplo, eu sou muito mais autodidata, eu gosto de aprender por mim mesmo, eu curto leitura, eu gosto de pesquisar, eu sou curioso pra caramba nesse sentido, e eu tenho a capacidade de gerar ação dentro dessa minha curiosidade. Então ela geralmente é uma curiosidade bastante ativa. E isso é uma coisa que você tem que se considerar no início da tua carreira, porque depois você vai de fato começar a avaliar o quanto de design você sabe. Por exemplo, vai ter gente que vai pegar a barreira de achar que para ser um UX designer você precisa desenhar. Totalmente mito, né, cara? Não precisa. Talvez ajude. Se você for fazer um workshop que você tenha que desenhar no whiteboard, se você achar que tuas qualidades de desenho podem trazer uma coisa positiva para ilustrações, para iconografia, beleza, isso pode ser sim uma vantagem, isso pode ser reutilizado. Mas não é de forma alguma impeditivo para que você consiga trabalhar como UX designer hoje em dia. De novo, principalmente se a gente pegar todos os desdobramentos, a gente pegar UX writing, UX research, se a gente pegar a galera que trabalha só com arquitetura da informação, ainda existem designers de arquitetura da informação. Então são skills, a skill de desenho, por exemplo, é uma skill que você nunca vai usar dentro desses setores. Então eu acredito que quem está começando, uma boa instrução seria: tenta um pouco de tudo, né? Tenta se qualificar ali como um generalista no início, porque você vai testar um pouco de cada segmento, e provavelmente é nessa prática que você vai entender o que você gosta, o que você ama, o que você realmente detesta, que não faz sentido pro seu processo como designer. E aí você tem uma capacidade de escolha também muito maior, mas não impeça que essa experiência aconteça. Então, eu acredito que como designer, o máximo de
experiência que você puder colocar, né? Máximo de prática que você conseguir colocar em diversas skills ao mesmo tempo no início. Isso vai te trazer um pouco de clareza do que você gosta ou não e qual caminho que você tem que seguir mais lá pra frente. Maravilha, ótimas dicas aí, Cleverson. E hoje em dia, muito tá se falando sobre a questão aí do profissional T-shaped, Y, multipotencial. Fala um pouquinho pra gente aí o que significa cada um deles e, na sua visão, lógico, quais são as vantagens e desvantagens para seguir esse tipo de caminho, né? Pô, você, sei lá, sou um profissional T-shaped, não sou um Y, eu sou um multipotencial, onde eu me encaixo nisso? Eu preciso me encaixar nisso, né? Às vezes até uma pergunta, eu preciso me encaixar também em um desses? Posso ser uma outra coisa? Às vezes a gente quer colocar as coisas dentro de caixas, né? A gente fica classificando tudo e colocando tudo num lugar, assim, as pessoas e tal, mas será que é necessário também? É uma questão aí de se perguntar, mas fala aí a sua opinião a respeito. Pois é, eu sou muito enviesado, na real, porque eu acho engraçado essa tendência que a gente tem de querer pertencer, né, a um grupo específico. E enquanto designers, eu acho isso às vezes um pouco contraditório, mas enfim, bate a estratégia, de novo, a sua estratégia de carreira. Hoje em dia a gente tem esses diferentes segmentos. Existe também o T-shape invertido hoje, existe o modelo I, tem o designer X também, então tem vários tipos de categorias que basicamente o que elas querem dizer é como você decidiu da tua fundação, né, de conhecimentos progredir profissionalmente. O T-shape e o T-shape invertido, eles têm a mesma espécie de fundamento, né? Você tem uma linha horizontal ali de skills que você desenvolve até certo nível, ou seja, você tem uma visão macro da indústria como um todo, e aí você vai pegar algum nicho que te agrada mais, né? E vai desenvolver ele na vertical. O T-shape, ele tem basicamente Ele é conhecido por ser um profissional que entrega dentro do prazo, né? Ele é um profissional que ele, como a gente fala aqui fora, ele é brief-led. Então, ele é um tipo de profissional que você passa o brief para ele entende e ele sabe como desenvolver isso dentro do prazo que foi estipulado. Por isso que as empresas, elas têm uma tendência a quererem T-shape professionals, né? Então, eles vão atrás de profissionais que são T-shape justamente porque muitas empresas hoje são orientadas dentro de um roadmap que é muito maluco e que é muito apertado. Então, precisa que o profissional realmente consiga entregar. Aí a gente vai ter empresas grandes como Facebook, Apple, Google, que gostam desse tipo de profissional. Quer dizer que você tem que virar um profissional T-shape? Cara, não. Não, a realidade é que você tem que ser o profissional que você se sente confortável em ser. Não adianta você forçar a barra e tentar virar, por exemplo, um especialista em research quando você não gosta de lidar com dados, quando você não se sente confortável em fazer entrevista com o usuário. Se a tua pegada é fazer tela no teu cubículo, na tua casa, não adianta, você vai forçar a barra para você virar um outro profissional porque o Google, a Apple e etc. estão contratando aquele tipo de profissional. Você pode ter certeza que a Google, a Apple e essas outras empresas grandes, elas também contratam especialistas de outros segmentos, contratam generalistas também, não tem essa. Então é basicamente você, primeiro, entender qual a tua vibe, o que você gosta. Por isso que você tem que testar muito quando você está no início. Porque você vai sair descartando. Olha, não gosto de fazer isso, esse tipo de metodologia eu não acho legal, não funciona para mim, na minha experiência isso daqui dá mais resultado, porque no final das contas o que vai te realmente qualificar e trazer brilho para as empresas é, cara, o quanto você domina de algo. Então você pode não saber nada de interface, ser horrível ali no Figma, não consegue usar um grid direito, beleza, mas você, quando senta para fazer texto de UX, ele é tão compelling, né, que você acaba fazendo o cara comprar saco com ar, entendeu? Então, você é extremamente importante e valioso para o segmento de UX Writing e a empresa vai te dar a oportunidade quando ela vê esse tipo de estrutura profissional que você tem. Da mesma forma como se você, por exemplo, a maior parte da minha carreira, antes de eu abrir uma agência ou de eu trabalhar como consultor, foi trabalhando como Product Designer. Ou seja, eu trabalhava com o processo de UX e com a finalização de UI
tudo dentro do mesmo bloco. Então eu fazia tudo do início ao fim, né? E isso me tornou, por muitos anos, um generalista. Eu nunca fiquei sem emprego, eu nunca fiquei sem oportunidade, porque dentro daquele ciclo do que eu tinha que fazer na minha rotina de trabalho, eu conseguia fazer dentro do resultado esperado pela empresa. Obviamente, se chegasse um UX writer, ele ia escrever melhor do que eu, muito provavelmente. Chegasse um UX researcher focado em estudos quantitativos ou estudos qualitativos, ele ia com certeza entregar esses insights melhor do que eu. Só que se um projeto não tivesse budget para contratar toda essa galera para entregar, eles iam precisar de alguém que conseguisse entregar dentro vamos dizer, nem que fosse uma pegada MVP. E isso acontece muito em empresa pequena, empresa grande. Então o generalista também tem o espaço dele. E não quer dizer que o generalista ele não é bom o suficiente. Um generalista que é sênior, ele entrega ali no pau a pau, cara. Muitos resultados você vai olhar e vai pensar, cara, isso aqui foi um UX Research que indicou todos esses KPIs que esse cara tá entregando. Mas não, às vezes foi um generalista, que ele simplesmente tem muito tempo de indústria, ele tem muita exposição a referências, ele trabalhou e errou bastante também. Isso é uma coisa que a galera também não entende, né? A galera tá entrando em design e UX pensando muito no perfeccionismo. Cara, tem que fazer uns cases que são cheios de visual, que tem um monte de processos. A gente fez aqui não sei quantas personas, a gente fez blueprint para entender como é que os serviços se conectam. Isso é tudo muito lindo e é maravilhoso se você estiver na empresa que tem esse nível de maturidade UX. Mas na realidade, vendo das empresas que eu já trabalhei e alguns dos parceiros que a gente ainda como agência serve, eu sei que a realidade das empresas nem sempre é essa. Às vezes o UX designer está lá trabalhando, ele tem um budget muito pequeno, onde ele pode fazer um pouco de UX research, mas ele tem que ser muito bem seletivo em que tipo de modalidade que ele vai utilizar, em quais ferramentas que ele vai utilizar aquele orçamento. E às vezes ele também não tem super tempo para fazer 500 baterias de user test, para trazer galera para fazer entrevista 1 para 1 dentro do escritório. Então vão ter várias restrições. E o generalista, ele, pelo menos na minha visão, na minha experiência, ele tem essa capacidade de se adaptar a esses cenários que eu geralmente sinto muita dificuldade de ver um especialista conseguir. Então, existem prós e cons para basicamente todas essas diferentes estratégias que você quiser aplicar. Mas no final das contas, de novo, o que mais importa é você entender o que casa melhor com a tua personalidade. Porque se for só pelo dinheiro, né? Se for só pelo sucesso financeiro, você provavelmente vai falhar em tudo que você tentar fazer. Se você só olhar pô, quero fazer muita grana, quero estourar aí no Instagram mostrando o que eu tenho. Você não vai ir muito pra frente, né? É mais relacionado realmente à paixão e à vocação. Onde você colocar isso, cara, você vai ter resultado. Eu sempre brinco que se fosse pra mim focar só na grana, eu seria político, cara. Tipo um deputado, governador, senador, tá ligado? Porque ia ser muita grana, mas eu acho que eu não teria saco nem estômago suficiente pra me envolver com toda essas coisas que a galera se envolve, o lado sujo da política, entendeu? Eu sei que tem muita gente lá, eu não posso generalizar que todo mundo lá é corrupto, que ninguém presta, que eu acho que é errado julgar dessa forma. Mas a gente vê que, cara, quase não tem solução, a gente não vê uma luz no fim do túnel pra política brasileira. É uma coisa engraçada que eu percebi depois de morar fora, né? O brasileiro, ele tem uma sede muito grande, cara, por sucesso financeiro. E eu acredito que grande parte disso, de novo, né, tem muito a ver com política, tem a ver como nossa sociedade ela é estruturada, né, e obviamente com o nosso poder de compra, né. Hoje em dia o salário mínimo no Brasil ele não te permite muita coisa. Você geralmente uma pessoa tem que ter 1, 2 trabalhos, a gente vai ter que juntar ali o marido, a mulher e em algum momento até ali os filhos ajudando de alguma forma, como foi na minha situação quando eu era mais novo. Então te dá muito pouco essa perspectiva de que você tem uma vida digna. Por isso a gente cria
essa impressão de que a gente tem que ser multimilionário, bilionário e tal. E a gente vai muito atrás do dinheiro. Tem muita gente ainda hoje que escolhe profissão por causa do sucesso financeiro. E já aqui fora é diferente, né? O poder de compra é muito mais adequado a uma vida digna. Então a pessoa no salário mínimo, ela consegue... Enfim, ela consegue ter o celular dela, comprar um computador, ela consegue pagar um aluguel no lugar que é bacana, que não é tão longe do centro, ela consegue comer, ela consegue se transportar, se vestir, e ela tem um dinheiro ali que ela pode investir ou aplicar em lazer. E aí essa visão que o europeu tem não é tanto assim de ambição, de eu quero ficar rico e etc. Geralmente, quando você vê, inclusive, startups, né, que eu já trabalhei para algumas startups, e a gente também tem uma divisão dentro da nossa agência que pega projetos de startups, você vê que o cara dificilmente ele fala de sucesso financeiro. Ele fala sobre mudar o mundo, né? Eu quero mudar o mundo, isso daqui que eu estou construindo é para mudar o mundo. Eu quero resolver um problema. E é por isso que geralmente os brasileiros que são bons, principalmente em experiência do usuário, os caras tentam trabalhar para essas empresas fora justamente porque já tem esse shift, né? O KPI, beleza, a gente vai ter sempre um KPI de faturamento, vai ter sempre essa... A gente vai ter visão nessas métricas que são importantes, obviamente, para um negócio crescer. Mas existe também toda essa intenção de criar um produto que vai mudar a vida dos usuários e que realmente é focado nessa experiência que tem que ter excelência, né? Acho que isso tá mudando aos pouquinhos no Brasil, mas ainda tem bastante disso enraizado no brasileiro, né? De tentar escolher uma profissão por causa do sucesso financeiro. Como você falou, né, Cleverson? É cultural. Acredito que aos poucos vai mudando essa cultura aqui no Brasil. E aí, quando de fato mudar, isso talvez nossos netos possam ver, né? Porque mudar uma cultura demora bastante tempo, principalmente aqui. Cada eleição que passa, a gente cria esperanças, parece que vai melhorar, mas não vai, volta. Porém, também eu creio que precisamos manter o foco, fazer a nossa parte, como pessoa, como brasileiro. Cada vez que a gente faz algo positivo para a nossa sociedade, para a nossa comunidade, estamos mudando ali um pouco a nossa cultura, o nosso país. Total. E eu acredito que desde que eu saí do Brasil, quando eu cheguei a voltar para o Brasil por alguns meses esse ano, né? Porque a gente levou a Rai agora para o Brasil também, tiveram alguns novos clientes no Brasil, uma galera que está bem focada em fazer produto de qualidade, e eu acho que isso já é um indicativo de que as coisas estão mudando para o universo de UX. Porque agora as empresas, né, nós temos Nubank, nós temos algumas unicórnios em alguns segmentos que antigamente eram extremamente enrijecidos, né, que a experiência era muito mais ditada de dentro para fora do que de fora para dentro, e isso completamente mudou por causa dessas empresas novas, que elas estão focadas em servir as pessoas da maneira certa. E isso que está fazendo o sucesso dela. A gente está vendo o crescimento da Nubank como eu nunca vi em nenhum banco no Brasil, né? E hoje na Nubank, se duvidar, ela já tem um faturamento, né? E pelo menos a valuation dela muito maior do que alguns bancos somados, se não todos esses bancos tradicionais somados. Então isso é uma prova de que, cara, a experiência ela tá hoje caminhando juntamente com os objetivos de qualquer negócio. E não é só design, não é só a aparência. A experiência, ela realmente está ali no epicentro do crescimento de um negócio. Sim, com toda certeza. E Cleverson, qual conselho que você dá para aquela pessoa que já está um bom tempo na área, porém fica na dúvida se vai seguir carreira de especialista em design ou ir mais com foco em liderança e gestão de pessoas? Como ela faz para tomar essa decisão? Que dica você pode deixar para essa pessoa? Uma coisa que eu sinceramente acho que é muito importante hoje para qualquer profissional é, de novo, como eu falei, já pontuei algumas vezes, né? Se conhecer é muito importante, mas às vezes nós não temos essa capacidade de fazermos isso sozinhos. Então, eu aconselho sinceramente, né, um bom terapeuta, alguém que você pode conversar, e um coach profissional, às vezes, que te dá esses direcionamentos, é capaz de entender algumas características que você tem que te condicionam mais para papéis de liderança. Às vezes você não tem essa capacidade de filtrar estas suas soft skills, né? Às vezes você acha, eu sou um péssimo comunicador, mas na hora quando você está apresentando os seus finds nas reuniões, quando você tem que vender uma ideia de design dentro da empresa, você
faz isso inconscientemente e você tem resultado, só que você não teve essa capacidade de ver, e às vezes teu gerente também não é um cara super sagaz, ele te dá um feedback quando você tá fazendo aqueles encontros 1-para-1, né, que acontecem dentro das empresas. Então isso é uma coisa importante. Se você está tendo dificuldades hoje de olhar para si, entender quais são as suas características que são fortes, né, que podem te qualificar ou como líder ou como, enfim, você pode ser uma pessoa que não necessariamente vai crescer hierarquicamente, mas que você vai aumentar o seu valor. Existem algumas estratégias diferentes, né? Tem muita gente que, por exemplo, entra numa empresa e dentro da própria empresa, existe um planejamento de carreira que você sai de um cargo para o outro e você vai ganhando mais responsabilidades e isso obviamente reflete no teu salário também. Mas também existem profissionais que eles se mantêm numa posição, vamos dizer, o cara quer ser só um UX designer, tá? Um product designer. E ele trabalha para diferentes empresas ao longo do tempo e o que vai aumentando só é o grau de senioridade desse cara. E ele continua meio que fazendo as mesmas coisas, algumas vezes tem algumas responsabilidades maiores, mas existe um pulo, um salto de valor ali considerável. E, principalmente, por exemplo, você decidir sair do Brasil para trabalhar no exterior é uma desses pulos, né? Porque você basicamente sai de uma moeda que não é tão valorizada hoje, você passa a ganhar em dólar, passa a ganhar em euro, passa a ganhar em libra, e isso já é um pulo considerável, você fazendo meio que a mesma coisa. Então depende um pouco dessas estratégias. Eu acho que você tem que obviamente entender quanto você vale como profissional, tá? E não só onde você está, você tem que entender quanto você vale em diferentes lugares, né? Porque vai ter gente que tem a necessidade de estar numa cidade específica, de estar num país específico, mas tem pessoas que são extremamente flexíveis também e têm a coragem de simplesmente tentar uma coisa diferente. Então, isso é uma coisa, você entender. Então, são dois aspectos, tá? Você entender quais são as suas principais habilidades, e se você não tem essa capacidade de definir sozinho, procura um profissional que pode te ajudar a encontrar esse norte. E 2, você realmente entender quais são as variáveis que você precisa naquele momento e conseguir planejar como que essas variáveis vão se comportar, vamos dizer, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Então, você pode estar hoje solteiro, mas você está pensando em entrar no relacionamento, ou você já está no relacionamento e está pensando em ir para um casamento, tem um filho vindo aí, tem diferentes coisas que vão afetar algumas das suas variáveis de vida, e você precisa ter consciência delas e capacidade de planejar com algum tempo à frente em relação a ela, e levando elas em consideração também, para que você defina essa estratégia de maneira correta, né? Ah, legal, muito bom. E deixa um recado aí motivacional para quem está nos ouvindo e que possa talvez estar se sentindo desmotivada, e com essa sua frase pode dar um gás aí na vida e na carreira dela. Beleza, a primeira coisa, cara, se eu tivesse que botar uma frase pra galera cara, não tenha medo, mas se você tiver com medo, cara, vai com medo mesmo. Porque qualquer decisão na tua vida vai ser difícil, né? Seja você decidindo virar um UX designer quando você é um graphic designer, ou você tá saindo de outra indústria e tá com interesse em virar um UX designer, ou se for outra coisa, cara, quero aprender a dirigir, não sei dirigir, entendeu? Quero aprender uma nova língua, como foi o meu caso. Toda mudança, ela é desconfortável. Todo progresso, ele é desconfortável também. Mas ele é desconfortável a partir da perspectiva de que você ainda não fez nada. Então, por isso, vai com medo, cara. Vai com medo mesmo. Porque se você colocar o teu primeiro pé, vai ser mais fácil para colocar o segundo. E você vai errar. Não tenha medo de errar. Você vai errar. Só seja crítico o suficiente para você entender por que você errou. Para você não errar, continua de maneira repetitiva, que aí sim você vai ter estresse e vai ter muita dor, mas se você só errar e aprender com esse erro, cara, entender que isso é completamente normal e faz parte do processo, né? Nós que já estamos numa posição, que temos algum tempo de indústria, a gente já tem aí uma thick skin, a gente já entende que o quanto a gente errou, e é até mais fácil, inclusive, da gente trabalhar com pessoas que estão começando agora, porque a gente já esteve naquela posição, a gente consegue criar empatia. Isso é outra coisa que a gente tem bastante na nossa indústria. Então, não tenha medo. Se você não sabe, pergunte, procure, seja curioso,
Encontre pessoas que estão na indústria, que estão em lugares que você gostaria de chegar. Entenda como essas pessoas criaram a estratégia de carreira delas. LinkedIn existe para isso também. Vai no LinkedIn, vê como é que essas pessoas construíram a carreira, quais qualificações elas têm, que tipo de certificações elas foram atrás, o que elas estudaram. E aí isso vai te dar um norte das coisas que você tem que tentar. O importante é você estar sempre melhorando um pouquinho, nem que seja 1% todo dia. Você vai longe. Não deixa o medo te consumir e vai pra dentro, cara. E a gente existe aí, tá? O Luan e eu, a gente tá na internet, mas uma porrada de UX designers que pode dividir um pouquinho dos 2 centavos do que a gente aprendeu nessa jornada. Maravilha, Cleverson. Quero te agradecer. Muito obrigado por esse papo. E agora deixa aí as suas redes sociais, o site da sua empresa, seu Instagram, LinkedIn ou mais alguma rede social que você queira compartilhar. Para quem quiser trocar uma ideia contigo, perguntar como é morar na Irlanda, os desafios ou dicas de como fazer para arrumar um trampo por aí. Bom, divulga o que você quiser, o espaço é seu. Total, então se quiser me achar nas redes sociais, o melhor lugar é o Instagram hoje, tá? Se você procurar lá pelo @CleversonMoraes, você vai chegar no meu perfil. É onde eu estou interagindo diariamente, eu mostro um pouquinho da minha rotina, do meu dia a dia, não só como designer, mas eu também trago um pouco da minha vida na Europa. Estou totalmente aberto a ajudar e a tirar dúvida da galera, afinal, eu sei que, enfim, dá medo mesmo começar alguma coisa, seja uma mudança de país, uma mudança de carreira, ou aprender, às vezes, uma skill nova que a gente estava procrastinando tanto tempo para aprender. Então, qualquer coisa que eu possa ajudar é só mandar uma DM lá, eu tento responder todo mundo, obviamente, né? O dia a dia é bem corrido, então se eu não responder imediatamente, não quer dizer que eu não vou te responder, fica tranquilo, não seja ansioso, que a gente acaba respondendo. Na minha época, a gente saía sem telefone, né? E a nossa mãe tinha que esperar a gente voltar, cara, então relaxa que demora às vezes de responder. E é isso, eu vou começar agora a produzir mais conteúdo pra internet também, tem uma equipe agora que vai me ajudar. A gente vai pro YouTube. Eu também tô pensando em começar uns bate-papos aqui, tipo do Luan. E são coisas que ainda estão em fase de laboratório, mas acredito que quanto mais designers criarem conteúdo, melhor é pra nossa indústria de forma geral, né? Pra gente acabar com alguns mitos que existem e pra gente poder criar esse papel de mentores, né? A gente poder assumir esses papéis como mentores de outros designers que estão começando, para que a gente possa dividir as coisas boas também e não virar só um espaço extremamente competitivo que você tem que aprender meio que no escuro. Então é isso. Me procura lá no Instagram. Lá no Instagram você também vai encontrar o Instagram da Raya. E se estiver procurando, então, enfim, uma empresa que está querendo desenvolver aplicativos e tal, vamos bater um papo também. Se você tiver com algum desafio em UX design também, eu tô super a fim de ouvir. É isso, vamos manter o papo rolando. Valeu demais, Cleverson. Eu também quero agradecer todos os nossos ouvintes em deixar 2 recados aqui pra galera. Um deles é sobre o nosso e-book gratuito das 10 heurísticas de Nielsen, que você pode baixar clicando no link que fica na bio do nosso Instagram, @PapoDeUX. Nesse material, você vai ver exemplos de como melhorar a usabilidade das suas interfaces de forma simples e fácil. Então vai lá agora mesmo e já clica para baixar esse e-book gratuito. E o outro recado é que começamos a liberar os episódios aqui do Papo de UX lá no nosso canal oficial do YouTube. É só você digitar Papo de UX Podcast ou clicar no link também que fica na bio do Instagram. Em breve, todos os episódios estarão por lá. Além de conteúdos exclusivos que eu vou começar a gravar para vocês em breve. Então fiquem ligados e já ativa aí as notificações para ficar de dentro de todas as novidades do papo. É isso aí, se você quiser ouvir algum assunto específico aqui no nosso podcast, dentro desse universo fantástico de design, ou indicar alguma pessoa aí para trocar ideia aqui comigo, é só mandar uma DM para mim lá no nosso Instagram, @PapoDeUX. Valeu e até o próximo episódio. Valeu!